Olá, querido aluno, que bom estar com você mais uma vez para falarmos sobre uma disciplina que fala sobre desenvolvimento de habilidades gerenciais. Você já parou para pensar no ambiente organizacional como um todo? Toda organização ela é composta por pessoas de diversas personalidades, pessoas com diversos perfis e que formam, na verdade, todo um corpo de funcionário de uma determinada empresa. Pare para pensar agora comigo que cada pessoa que faz parte de uma organização, ela necessita ter um perfil diferenciado e este perfil, ele precisa estar linkado com o cargo que esta pessoa, ou por que não dizer que este funcionário, exerce dentro desta empresa. Cada pessoa traz consigo as suas habilidades. As habilidades é justamente a capacidade que essas pessoas têm de executarem na prática todo o conhecimento adquirido, que é o fator básico de serem contratadas para fazerem parte desta organização. Como estamos falando de habilidade, vamos começar esta disciplina falando sobre 3 tipos de habilidade. Primeiro, nós vamos falar sobre a habilidade técnica, depois sobre a habilidade humana e vamos depois complementar com habilidades conceituais. Ou seja, quando falamos na habilidade técnica que uma pessoa ela tem, que uma pessoa possui, estamos falando com a habilidade que a pessoa tem, com a facilidade que esta pessoa ela traz consigo, de lidar com o uso de diversas ferramentas e conhecimentos especializados que vão facilitar no dia a dia de trabalho. Como, por exemplo, a habilidade de saber lidar bem, de operacionalizar bem um computador ou qualquer equipamento dentro do ambiente organizacional. Outro tipo de habilidade é a habilidade humana. Como o próprio nome diz, é a capacidade que esta pessoa tem de saber lidar com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia e que trabalham com ela dentro de um setor, dentro de uma área, de uma determinada organização. E depois nós temos as habilidades conceituais, que envolve a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo, que é justamente a facilidade e a habilidade de lidar com ideias, conceitos, teorias e abstrações que formam todo o corpo, todo o conteúdo de uma organização. Com base no conceito desses três tipos de habilidades, nós vamos começar a nossa primeira competência desta disciplina. Nós vamos começar falando sobre a introdução ao modelo básico do comportamento organizacional. Você já parou para pensar por que uma pessoa é contratada para trabalhar em alguma empresa? Ela é contratada pelo comportamento que ela apresentou em um processo que acontece antes dela fazer parte desta empresa. Todo profissional, ao entrar numa empresa, ele será avaliado através de técnicas que vão justamente avaliar o seu comportamento e as suas competências, sejam técnicas, comportamentais, sejam também habilidades conceituais, como falamos logo no início. Quando essas pessoas elas são contratadas para uma determinada organização, a organização por si só, ela tem uma grande preocupação de justamente como vai e como irá avaliar o comportamento deste novo funcionário que está ingressando agora nesta nova cultura. Vamos começar trazendo e falando sobre 3 conceitos de CO, ou por que não dizer de comportamento organizacional, segundo Chiavenato 2005. Vamos começar trazendo e dizendo que o comportamento organizacional é um campo de estudo voltado para prever, para explicar, para compreender e para modificar o comportamento humano no contexto das empresas. Enfoca comportamentos observáveis, como conversar, trabalhar, lidar com ações internas, pensar, perceber e decidir.
Podemos então dizer que o comportamento organizacional, ele pode ser definido como a compreensão, predição e gestão do comportamento humano nas organizações. O comportamento organizacional, ele é o estudo também e a aplicação de conhecimento sobre como as pessoas atuam dentro das organizações, pois trata-se de uma ferramenta humana para o benefício humano de todos aqueles que formam uma determinada organização. O comportamento organizacional também ele é o estudo dos indivíduos e grupo dentro das organizações. É um campo de estudo que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e estrutura organizacional têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de aplicar tais conhecimentos para melhorar a eficácia e o desenvolvimento de uma organização. Você pode agora perguntar, como é então que, tendo o conhecimento do comportamento organizacional, como é então que as organizações elas vão tentar identificar esses comportamentos? Que técnicas usam? Que técnicas são eficazes e que possam, na verdade, validar e dar suporte para que o profissional dentro da área de gestão de recursos humanos, ele possa fazer um trabalho com qualidade, com eficácia e com muita eficiência. Vamos agora falar em duas coisas importantíssimas dentro do comportamento organizacional. Veja o quadro aqui que nós estamos trazendo para você, que fala justamente da competência técnica e da competência comportamental. De um lado, nós temos as competências técnicas, do outro, as competências humanas, o lado humano, onde se analisa justamente o comportamento das pessoas e as suas atitudes diante do ambiente de trabalho. Tipo de competência técnica, nós temos a habilidade que a organização ela já possui, como qualidade, produtividade e inovação. Temos as mudanças que ocorrem dentro do negócio da organização e as habilidades de que a organização, na verdade, ela necessita. Funciona mais ou menos desta forma. Ao olharmos para um funcionário dentro de uma empresa, nós vamos analisar este funcionário que foi contratado diante das suas competências técnicas e comportamentais, ok? Porém, quando este funcionário ele passa a fazer parte da determinada organização, ele vai ser analisado, o seu comportamento e as suas competências, elas vão ser cada vez mais analisada por todos aqueles que fazem parte da gestão do próprio negócio. Quando nós falamos que, por mais que uma pessoa traga consigo todo o conhecimento técnico para utilizar uma ferramenta, ao ingressar numa organização, ela vai precisar de um período de adaptação, onde ela vai ter um tempo hábil para que possa demonstrar as suas competências, sejam técnicas, sejam comportamentais. Diante de tudo isso, por mais conhecimento e habilidade que este profissional ele tenha e ele traga consigo, as empresas, elas também necessitam de outras habilidades, ou seja, que essas pessoas, que esses profissionais, eles também possam ir em busca e desenvolver outras habilidades que sejam convenientes e que possam somar para o bom desempenho e desenvolvimento do negócio. Isso que nós estamos falando é o que nós chamamos de gap da competência. Ou seja, segundo Chiavenato, o gap da competência é uma lacuna que precisa ser preenchida. É olhar para o funcionário, enxergar as suas competências técnicas, as suas competências humanas, mas também enxergar, analisar e identificar que ele precisa desenvolver também outras habilidades, outras competências. Vamos dar continuidade falando de dois aspectos importantes do comportamento organizacional. Analise a figura que nós trazemos essa imagem que fala justamente de um iceberg.
Uma ponta fica para fora, outra para dentro. Esses dois aspectos que fazem parte é justamente o aspecto visível, aquilo que nós podemos ver, é o comportamento que é observável, que é justamente aonde estão as estratégias, os objetivos, as políticas e procedimentos, toda a estrutura organizacional, autoridade formal, cadeia de comandos, níveis hierárquicos e toda a tecnologia, todo o investimento. São coisas visíveis e que as organizações, elas têm cada vez mais investido. Aqueles aspectos que são invisíveis são os aspectos que são as percepções das pessoas, as atitudes, as normas grupais, as interações informais dentro do ambiente de trabalho, os conflitos interpessoais e intergrupais. Porém, esses dois aspectos, eles precisam ser analisados e o comportamento organizacional, na verdade, ele vai estar focado dentro dessa estratégia, com foco no desenvolvimento tanto da organização como desenvolvimento das pessoas. Vamos falar agora sobre o modelo básico para compreender melhor o comportamento organizacional. Vamos falar de duas variáveis. De um lado, as variáveis independentes, do outro lado, as variáveis dependentes. As variáveis independentes são as variáveis organizacionais, é todo o desenho da organização, é a própria cultura da organização, ou seja, aquilo que ela é, aquilo que a organização ela representa, e que entra a missão da organização, a razão dela existir, entra a visão da organização, ou seja, aonde ela quer chegar, entra todo o processo de trabalho, todo o processo produtivo. Do outro lado, nós temos as variáveis grupais, que é justamente as equipes empowerment, que são as equipes com foco e objetivos. Justamente também equipes que estão focadas no processo da cultura organizacional e em toda a dinâmica grupal e intergrupal. Do outro lado, nós temos também as variáveis individuais, que estão focadas no desempenho individual de cada pessoa que faz parte desta organização. E diante dessa análise individual, nós vamos perceber e analisar que as pessoas são diferentes, que elas têm percepções diferentes, porém elas trazem suas atribuições diante das competências que elas possuem e que também elas vão demonstrar ou não a sua satisfação no ambiente de trabalho. Do outro lado, nós temos as variáveis dependentes, que é justamente a produtividade, a capacidade de uma empresa ela produzir, e nós não podemos pensar simplesmente que ela precisa produzir. Ela precisa produzir bem, ela precisa produzir com qualidade. E as pessoas responsáveis para produzir com qualidade são justamente as pessoas que fazem parte desse nível organizacional, que dão vida a esta organização. Dentro dessas variáveis dependentes, que são com focos nas pessoas, há também toda a análise do absenteísmo. O absenteísmo é justamente quando se analisa a falta que os colaboradores estão tendo dentro de uma organização. Também se analisa dentro das variáveis dependentes a rotatividade. A rotatividade é a entrada e saída de um funcionário dentro de uma organização. Ele foi contratado esse mês, saiu com 2 meses, com 3 meses. Então, essa rotatividade, ela precisa ser analisada porque nós podemos levantar N perguntas e muitos questionamentos. Por que as pessoas estão indo embora? Será que elas não estão se adaptando à cultura? Será que elas estão insatisfeitas com alguma coisa? Será que isso está impactando na qualidade, na produtividade? Será que isso também não é porque elas não estão com tanta satisfação dentro do ambiente de trabalho? Será que isso está mexendo com a própria cidadania organizacional? Será que essa satisfação, o que está sendo justamente analisada de uma forma não tão satisfatória?
A análise do modelo básico para compreender o comportamento organizacional é justamente esta análise com foco no outro, ou seja, no funcionário que faz parte dessa organização, não simplesmente de uma forma individualizada, mas também de uma forma grupal. A unidade e a utilidade do comportamento organizacional consiste em alguns itens. Permite uma maneira de pensar sistematicamente sobre o comportamento das pessoas e dos grupos, no ambiente de trabalho. Oferece um vocabulário de termos e conceitos que compartilhem, discutam e analisem claramente experiências do trabalho. Pode propor um conjunto de técnicas para saber lidar com problemas e oportunidades que ocorrem nas situações de trabalho, ou seja, no dia a dia. Desenvolve estratégias adequadas para melhorar a qualidade de vida no trabalho e nas organizações. E cria condições para tornar as organizações mais eficazes e competitivas e também, por que não dizer, de uma maneira sustentável. Esta forma de analisar o comportamento organizacional é uma forma nada mais, nada menos, que faz com que todos os processos de RH, eles possam ser disseminados, eles possam ser analisados, executados e desenvolvidos com muita competência e profissionalismo. O conhecimento do comportamento organizacional é de suma importância, de uma forma muito estratégica para toda a organização, pois pode administrar e investir em organizações ou simplesmente entrar em contato e interagir com elas. Pense nisso e nos encontraremos na próxima competência. Até mais.